Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Eu sou Fernando Vidigal, oncologista clínico. Nós estamos aqui no Congresso Americano de Oncologia. Tem aqui ao meu lado a doutora Ana Paula, médica oncologista do Hospital Albert Einstein. Nós vamos discutir os principais estudos apresentados na área de tumores geniturinários. Eu vou começar com bexiga, Ana Paula. Nós tivemos hoje a apresentação oral de bexiga, importante estudo Keynote 045, avaliando em pacientes que haviam recebido platina pembrolizumab versus quimioterapia com paclitaxel, docetaxel e vinflunina. A gente comentou esse estudo foi publicado já, né? Ele está publicado aí com os dados de sobrevida global, que são os endpoints do estudo. Então eles avaliaram eficácia, segurança, avaliaram sobrevida global e avaliaram sobrevida livre de progressão, né? E os dados que mais chamam a atenção realmente são os dados de sobrevida global, né, que realmente destaca 10 meses para os pacientes que fizeram pembrolizumab contra 7 meses para os pacientes que fizeram quimioterapia. Sem falar que, obviamente, quando você avalia a toxicidade do tratamento, os pacientes que receberam quimioterapia têm o perfil de toxicidade já conhecido do tratamento da quimioterapia e que é muito pior do que realmente os efeitos da imunoterapia, que é um tratamento muito bem tolerado. Seguido com a imunoterapia, um outro estudo também com pembrolizumab, agora do Keynote 052, esse estudo ele avaliou pacientes unfit para cisplatina. É interessante que esse estudo fez uma avaliação também de biomarcadores. Qual foi a sua impressão? Já temos algum biomarcador? Já existe algum cutoff para definirmos a imunossupressão de PDL1? Eu acho que não existe ainda, né? O PDL1 ele demonstra que realmente os pacientes eles podem apresentar uma resposta melhor quando apresenta PDL1 positivo, em câncer de bexiga, por exemplo, mas parece que em câncer de rim ele não tem a mesma importância. Eu acho que a gente não tem um cutoff. Nesse estudo, por exemplo, eles avaliaram 110 pacientes que tinham não só a avaliação da expressão do PDL1, mas eles também tiveram um sequenciamento genético e juntando os dois scores, eles fizeram um score de classificação de risco. E os pacientes que tinham um percentual de maior do que 10% desse score, eles realmente tiveram uma taxa de resposta melhor, né, em torno de 45%. Talvez 10% seja o cutoff aí de PDL1, pelo menos nesse estudo. Nesse estudo, aparentemente, eles juntaram os scores e aí seria mais do que 10%, seria o cutoff deles, para distinguir esses pacientes em termos de quem responde melhor à imunoterapia. Mas não restringe o tratamento para aqueles que não é PDL1 positivo. Sim. Agora, fazendo assim um resumo, a gente falou um pouco de câncer de bexiga, mas eu queria falar um pouco de câncer de próstata, porque eu acho que próstata foi realmente a doença nessa ASCO que fez maior impacto, né? Isso por conta principalmente de uma medicação que já é conhecida nossa, a viraterona. É uma medicação que já está no mercado já faz aí 5, 6 anos, né, que a gente vem em uso para doença metastática, mas ela vem sendo trazida também para um cenário mais precoce da doença. Então, quais foram os estudos que avaliaram a introdução da viraterona nesse cenário e o que você achou dessas apresentações, Fernando? Paula, na minha opinião, existem dois tipos de estudo aqui nessa ASCO em termos de tumores urológicos. Alguns estudos que sedimentam conceitos, alguns estudos que mudam a prática. Sem sombra de dúvida, o estudo Stampede e o estudo Latitude são dois estudos que mudam diretamente a nossa prática. Esses dois estudos basicamente avaliaram a intensificação do tratamento hormonal com a abiraterona em pacientes virgens de castração com câncer de próstata avançado, porém virgens de castração, e são dois estudos fortemente positivos. Nós sabemos que essa população no Brasil ela gira em torno de 4 a 10% dos pacientes. Os resultados com bloqueio hormonal eles são positivos, a gente tem isso de longa data, e agora com os resultados do estudo Stampede e também com o estudo Latitude, nós temos resultados muito animadores. Só para se ter uma ideia da magnitude desse benefício, em termos de sobrevida global, a gente teve uma redução com o estudo Stampede de 37% do risco de mortalidade
uma redução de eventos ósseos de 55%. Já no estudo Latitude, a gente teve um benefício também muito parecido, um benefício de uma redução do risco de morte em torno de 38%, com uma toxicidade habitual que a gente já via observando nos estudos no 301, no 302, de forma que hoje, para esse perfil de pacientes com uma doença hormônio sensível, a abiraterona passa realmente, junto com o bloqueio hormonal, a ser o novo padrão de tratamento. E aí a gente tem outros estudos, né, que já tinham chegado antes, o estudo Charted e o Stampede. O Stampede, ele é um estudo multicêntrico, é um estudo com vários braços de tratamento, são 6 braços de tratamento, então os braços anteriores publicados já tinham publicado os dados de quimioterapia para a mesma população de pacientes, ou seja, para pacientes metastáticos virgens de tratamento, a quimioterapia também associada ao bloqueio hormonal também aumentava a sobrevida global, assim como o estudo Charted. Então, a gente tem, para o mesmo cenário de doença, abiraterona ou quimioterapia. E como que você acha que você vai adaptar essa realidade para os seus pacientes? Exatamente. Nós temos agora os dados de abiraterona, mas obviamente nós não temos os dados de comparação direta head-to-head, comparando quimioterapia com docetaxel aos moldes do Charted, com a abiraterona mais o bloqueio hormonal. Agora, sem sombra de dúvida, considerando o perfil de pacientes idosos com comorbidades e o perfil de tolerância da medicação, provavelmente a maioria dos pacientes vão receber sim a abiraterona, mas vai continuar tendo essa dúvida em relação à comparação direta, considerando os resultados positivos do Charted e agora do Latitude. Eu acho que a eficácia a gente não pode realmente comparar, os dados eles são bastante sugestivos de que são comparáveis, mas a gente não pode fazer, a gente não tem os dados de comparação direta, mas eu vejo 2 problemas nisso. Por quê? Porque a quimioterapia, por mais que ela seja um tratamento mais tóxico, ela está sendo dada num cenário onde, teoricamente, o paciente está melhor e tem condições clínicas de receber o tratamento. E é um tratamento relativamente curto, né? O paciente recebe 4, 5 meses, 6 meses de tratamento e termina o tratamento e ele continua com bloqueio hormonal. E em comparação com a abiraterona, o paciente vai receber um tratamento por tempo indeterminado. E muitos pacientes ficaram durante anos nesse tratamento e a gente não sabe, por exemplo, as consequências econômicas disso, né? Qual que vai ser o custo financeiro? Acho que a toxicidade do braço da abiraterona realmente vai ser financeira e eu acho que não tem como avaliar isso agora, os dados são muito precoces, né? A gente não tem uma avaliação de custo, efetividade, mas eu acho que isso talvez seja um problema principalmente para os nossos pacientes no Brasil. Eu concordo, a questão social é uma questão importante, o custo ele vai ser obviamente maior com a incorporação da abiraterona nesse cenário, mas é o que você disse, eu acho que ainda faltam, provavelmente vão surgir estudos de custo-efetividade avaliando essa questão. E, obviamente, o cenário é muito interessante porque é o que você disse, o paciente ele tem uma condição clínica melhor. Então, a chance de você conseguir oferecer quimioterapia para esse paciente também é maior do que no cenário da doença resistente à castração. Mais uma vez, nós aguardaremos mais estudos, uma comparação mais direta entre quimioterapia e hormonioterapia. E só para encerrar, então, eu acho que faltou a gente falar um pouquinho de rim, né? Em carcinoma renal de células claras foi apresentado mais uma vez um estudo de adjuvância, e aí eu queria que você me falasse qual foi a proposta do estudo e resumir ele rapidinho para a gente poder terminar. Tratamento adjuvante em câncer de rim é um dos assuntos mais controversos, né? Nós tivemos hoje na sessão oral a apresentação de um estudo PROTECT, um estudo que avaliou pacientes com carcinoma de células renais ressecado, PT2, grau 3 ou 4, tumores PT3, PT4 ou qualquer TN positivo. Os pacientes foram randomizados para 52 semanas de pazopanib, inicialmente numa dose de 800 mg, mas por conta de toxicidade, cerca de 8 meses após o início do estudo, a dose adotada foi 600 mg, então os pacientes receberam, na sua grande maioria, 600 mg, 52 semanas, comparado com placebo. O endpoint principal desse estudo era sobrevida livre de doença com a dose de 600 mg, e esse endpoint ele foi absolutamente negativo. Outra subanálise, que na verdade era um endpoint secundário, avaliando a sobrevida livre de progressão na dose de 800 mg
aí sim foi positivo. Esse estudo, o estudo PROTECT, ele está no contexto de outros estudos, no contexto do estudo ASSURE, no contexto do estudo STRACT, avaliando também outros TKIs nesses cenários de doença adjuvante. Na minha opinião, talvez os principais problemas são a escolha do endpoint. Na minha opinião, sobrevida livre de progressão não é o endpoint mais adequado. Provavelmente sobrevida global seria sim o endpoint mais adequado para um estudo de adjuvância. E eu acho que ainda falta, provavelmente com o estudo PROTECT agora apresentado, nós teremos alguma meta-análise de dados individuais que vai nos ajudar a definir melhor quem é o paciente que realmente merece receber algum tratamento complementar após a ressecção. Esse estudo, assim como o STRACT, já tinha mostrado, passa a impressão de que os pacientes podem se beneficiar, mas o endpoint acaba sendo negativo. Então a gente não recomenda a adjuvância inicialmente para carcinoma renal, mas fica com a impressão que ainda está para ser avaliada a população exata que vai se beneficiar dessa medicação. Exatamente. Obrigada, Fernanda. Que agradeço, Ana Paula, foi um prazer.